Hoje eu coloquei um filtro diferente, porque hoje nós vamos falar sobre expansão da consciência. Boa noite, Ana Paula. Expansão da consciência ambiental. Cuidado que nós temos que ter com o nosso ambiente. Nós somos o ambiente. Nós somos o meio ambiente. Eu sempre tenho isso em mente. Eu sempre tomo muito cuidado com o meio ambiente, com aquilo que eu expresso para o meio ambiente. Então, o vídeo vai ficar salvo aqui no IGTV e também, quem quiser compartilhar pelo Facebook, o vídeo fica gravado no YouTube, o canal Expansão da Consciência Volt Sofia. Ana Paula, eu passei rapidinho agora há pouco e eu vi que você deve ter feito a sua cirurgia. Eu espero que tenha passado tudo bem com você, que tudo tenha corrido bem e eu desejo sucesso na recuperação. E nós vamos falar agora sobre a expansão da consciência ambiental e ela se dá na exata proporção daquilo que nós percebemos como é o meio ambiente. E esse meio ambiente, ele começa em nós. Nós somos o meio ambiente. É isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter em mente. Olha, eu fico feliz, Ana Paula, que tenha corrido tudo bem. Desejo muita saúde e que a recuperação seja muito rápida. E esse meio ambiente, o que é o meio ambiente? É o lugar que eu vivo, o lugar que eu transito, é o ar que eu respiro, é o alimento, são as pessoas que eu me comunico, é o que eu emito, o que eu comunico para o mundo e que o mundo comunica comigo. A gente tem que ter noção e consciência disso. E ele começa quando nós temos total conexão com isso. Eu trabalho com a Ayurveda. Ana Paula, que está aqui também, trabalha com a Ayurveda. E nós temos consciência que a Ayurveda é a ciência da longa vida, e quando nós entendemos o movimento da saúde, que saúde é uma conexão direta com o meio ambiente e com aquilo que nós reproduzimos. Então, quando eu digo que nós somos o meio ambiente, nós temos que ter noção perfeita daquilo que nós comunicamos com o mundo, que nós ingerimos, que nós expelimos, o que nós comunicamos através das nossas palavras. A gente se alimenta de palavras, a gente se alimenta de posts, a gente se alimenta de informações. E hoje o nosso mundo está tão hiperconectado que nós nos alimentamos de quê? De informações que são lixos. Nós alimentamos de lixo. Comidas que são lixo. Isso é muito sério. E hoje eu fiz um Reels mostrando a sujeira do lugar onde eu moro, o meu entorno. E São Paulo, ele vive nesse estado de falta de consciência. Então, não tem um lugar que é mais limpo ou não. A sujeira, ela existe e as pessoas não têm cuidado, não têm educação, não têm respeito. E nós estamos enfrentando uma crise sanitária mundial. Eu comentei algumas vezes já que em julho passado eu estive em Maceió, logo depois que eles abriram as praias. Eu tive que ir lá para fazer eu tive que ir lá por outros motivos e eu fui à praia. Então a praia ficou limpa. Maceió tem uma orla gigantesca, bonita, mas muito suja, porque o esgoto desemboca ali em vários pontos. O trato sanitário que a cidade comporta, ela não comporta mais o filtro de despejo. E foi tão interessante que as praias estavam limpas até o dia 5 de julho, que foi o dia que eu cheguei. E aí, quando eu entrei nas praias, no
no final de semana passou, veio a segunda-feira, eu fui à praia. A praia estava suja, lotada de sujeira. Que as pessoas foram, os locais, então as pessoas que moram na cidade, elas não cuidam das praias. E é uma orla maravilhosa, Maceió é lindo. E eu fiquei muito triste. Por quê? Porque imagina essa sujeira entrando para o oceano. Essa sujeira contaminando a praia, contaminando a saúde. O mar é a respiração. Nós respiramos, o mar tem uma capacidade gigantesca de trazer essa troca gasosa. É muito triste, Ana Paula, muito mesmo. Eu me senti triste, eu me senti condoída por uma falta de consciência berrante das pessoas que moram ali. São todas? Com certeza não são todas. Mas o que eu percebo é que tem uma frase que eu coloquei aqui que eu gosto muito de repeti-la. O meio ambiente é algo que começa dentro de nós. Então a gente não pode esperar a resposta do outro. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que começar hoje a distribuir consciência, a fazer do nosso dia a dia algo que seja realmente um diferencial na vida da sociedade. Eu sou uma pessoa que gosta muito de praia, eu me sinto muito bem, eu preciso ir à praia por conta da minha saúde. E o que eu percebo, quando eu saio na praia, eu saio com um saco para colocar a sujeira que eu cato na praia. Eu sei que isso, assim, não vai fazer uma grande diferença, porque tem lixo demais, mas eu me sinto condoída a fazer o meu pequeno exercício. É como aquela historinha do beija-flor, que ele pega a gotinha e vai e joga no fogo. Vai fazer diferença? Ele vai apagar o fogo? Não. Mas a gente pode falar, a gente pode expressar, a gente pode fazer um reels que chame atenção, a gente pode fazer uma postagem que modifique a consciência dos outros, as minhas atitudes na rua, o respeito. E esse respeito, eu presto atenção que o quê? Esse respeito, ele não é só no lixo, que nós jogamos na rua, que eu não jogo lixo, mas eu vejo inúmeras pessoas fazendo isso. Mas é no respeito que você tem quando uma pessoa atravessa a faixa, é no respeito que você tem com uma pessoa no supermercado, é o respeito que você tem quando você entra para comprar qualquer coisa em qualquer lugar. Respeito. É o respeito que você tem com as pessoas que você conversa, que você atende, as postagens que você faz. Nós hoje somos seres digitais. Nós nos tornamos seres digitais através do nosso trabalho, do nosso dia a dia, no nosso convívio social. Hoje é um convívio social digital. E nós expressamos exatamente quem nós somos quando nós nos expressamos. Sim, Ana Paula, nós devemos usar a máscara. Eu contando só uma coisa muito minha, íntima, eu sofro muito com o clima de São Paulo, principalmente quando tem essa época do ano que eu tenho uma alergia à poluição. Isso é trágico, não tem como sair disso aqui, mas a máscara, e eu tinha crises alérgicas muito fortes por conta da poluição. E depois que nós tivemos que usar a máscara diariamente, essas crises diminuíram muito. Porque eu percebo o quanto essas máscaras, elas protegem. E nós devemos sim respeitar o outro. Porque a contaminação, ela se faz o quê? Através do contato direto. Então nós temos que colocar a máscara sim para quê? Para que evitemos jogar
a nossa saliva, as nossas secreções nas outras pessoas. É vital, nós estamos respeitando o outro. E isso, às vezes, se torna o quê? Um chavão de falar, ai, mas que saco, a pessoa, eu não quero usar máscara. Você não quer, mas o seu direito termina quando começa o direito do outro. E quando a gente pega isso como um sentido na vida, que o Voo de Sofia é um canal que faz com que a gente estabeleça um propósito de vida, que a gente entenda o que nós estamos fazendo aqui nessa vida, o que nós estamos promovendo através das nossas vidas. Nós passamos a entender que o quê? Que a primeira coisa, a gente tem que se respeitar. E a segunda, respeitar o outro. Porque sem o respeito, a gente não consegue ter uma vida saudável. E esse respeito, ele entra o quê? Na nossa consciência ecológica, no cuidado que nós temos com o gasto de energia, com o gasto de água, com respeito com a natureza, com respeito com o nosso lixo, o que nós estamos emitindo de poluição e que nós estamos fazendo com os alimentos. Como é o nosso consumo? O consumo. Isso é agressão ao meio. Porque quanto mais consumismo tiver, mais nós vamos ter o quê? Lixo. Porque em algum momento isso precisa ser descartado. E nós estamos vivendo hoje uma crise que ela tomou uma dimensão muito maior. Antes era somente uma crise sanitária. Só que essa crise tomou uma dimensão muito maior. Nós estamos vivendo agora uma crise de identificação com o novo quem somos nós. E isso envolve uma reforma de uma dimensão tão grande, de uma dimensão tão sensacional, que chegou o momento de quê? Da gente parar e prestar atenção no que nós estamos fazendo das nossas vidas. E hoje eu quis colocar um filtro que mostra o quê? O cosmos. E nós estamos vivendo um momento, eu gosto de sempre estar em conexão com o mapa astrológico, de saber sobre astrologia, o movimento dos astros. Eu adoro isso, eu estudo diariamente para entender a movimentação. E nós, essa semana, particularmente hoje, nós entramos em uma lua, a lua cheia em Touro. É uma lua regida por um satélite chamado Lilith, que o arquétipo dela é daquela mulher que se manifesta na vida. Lilith tem essa representação. Então, Lilith foi aquele arquétipo que foi excluído. Então, é aqui, da mulher poderosa, da mulher que se expande, da mulher que se joga num movimento que realmente faz a diferença na vida das pessoas. E hoje, essa semana particularmente, nós estamos vivendo uma configuração muito forte, de uma lua muito forte, Saturno que está regendo toda essa transformação, Saturno e Urano. Então Saturno ele fica até dia 13, ele está no seu movimento direto e ele volta, ele retrograda. O que significa isso? Que essa movimentação cósmica, ela tem uma força muito grande. Então essa semana será uma semana muito intensa, energeticamente muito intensa. E nós temos o quê? Um Urano, que é aquele que traz o movimento, que traz o novo, que traz o inovador. E nós estamos vivendo uma configuração muito forte aquariana. E essa semana ainda, nós temos um outro planeta que configura esse mapa que nós estamos vivendo nessa semana, que é Júpiter. E Júpiter entra no grande benfeitor. Júpiter é o grande benfeitor. E entra na sua casa astrológica, que é de Peixes,
que traz o quê? Traz a expansão. Júpiter é o que expande. E ele entra na área da saúde. Então, de acordo com os astrólogos, com todas as informações, significa o quê? Que pode acontecer que novas descobertas venham à tona, que que a cura seja alcançada em uma dimensão maior. E isso traz o quê? Um ânimo. Toda essa movimentação cósmica que dentro do Ayurveda a gente trabalha tão lindamente. Eu trabalho com essa parte ayurvédica, mas também olhando a configuração do mapa da pessoa, sabendo o que traz de informações emocionais, físicas, de família. Então é um complexo. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo uma nova era, realmente. Nós estamos vivendo o quê? Um movimento de que as pessoas elas estão sendo convidadas a mudar a sua visão. Elas estão sendo convidadas a viver uma nova fase de vida, uma nova consciência. Nós estamos sendo convidados ao despertar da consciência. Consciência do quê? De mais respeito, de mais vida, de mais luz, de mais energia, de mais força, de mais determinação. E isso tudo envolve o quê? Autorresponsabilidade. Essa é a palavra que me cabe dizer aqui. Que essa consciência ambiental, essa consciência de do que nós estamos fazendo das nossas vidas hoje, agora, as consequências que isso tem. Isso envolve o quê? Essa transformação, esse autocuidado, esse autotrabalho que nós temos que fazer todos os dias conosco para que a gente se torne cada vez melhor em nós mesmos. Esse trabalho é um trabalho de coragem. A gente tem que ter coragem. Tem que ter coragem para mudar. E essa mudança é um convite. Só que nós estamos sendo convidados agora a cada segundo das nossas vidas. A gente não tem mais tempo de ficar com os braços cruzados e pensar assim: ai, sabe, eu acho que eu não tô com muita paciência mais para mudanças, eu acho que eu tô cansado, eu tive tantas transformações do ano passado para cá, eu acho que não vale a pena mais eu ficar sofrendo, eu acho que eu não quero mais mudanças. E só que a gente não tem escolhas mais, a gente tá na hora de fazer um trabalho de desconstrução de nossas crenças, que às vezes as dores que nós viemos sentindo ao longo do tempo, as dores que nós carregamos ao longo da vida, nós estamos sendo convidados agora, nesse momento tão transformador, tão desafiador. Eu não vejo como a dor existe. Ela existe. Eu já fui muito criticada por falar dessa maneira, mas eu tenho a minha visão. Eu sou uma pessoa que tenho sofrido muito com esse Covid. Sabe por quê? Porque eu sou do grupo de risco. Então, eu tenho um processo respiratório delicado. Eu me cuido o máximo possível. Mas existe o quê? Existe uma consciência do quê? De que eu estou fazendo a minha parte. Mas existe um risco. Todos nós corremos riscos todos os dias. E esse cuidado que nós temos que ter para conosco e para com o outro, com respeito, que eu acabei de falar, ele é um trabalho do quê? Da gente pensar até que ponto eu volto para falar das crenças limitantes. O que me limita e o que eu tenho consciência que me limita, que eu carrego de informações contrárias, informações que eu recebi de pessoas queridas, de familiares, de escola, sociedade, religião. O que nós carregamos até o momento e que chegou o momento de quê? Da gente
romper com isso, desconstruir. Não é pegar uma corrente e arrebentar, não, a gente tem que desconstruir isso, porque muitas vezes essas informações não cabem mais. Eu acredito que muitas pessoas pensam assim, poxa, mas eu não tô cabendo mais naquela caixinha, eu tenho que sair dela. Aquelas informações não me cabem mais, não servem mais para mim. Então por que eu tô seguindo aquela cartilha que tá me deixando infeliz? Por que eu tenho que viver em um círculo de amizades que não me acrescentam mais? Por que eu tenho que estar junto com aquelas pessoas que não se respeitam, que não respeitam os outros, que não se alimentam corretamente? Eu me sinto mal junto dessas pessoas. Então por que eu tenho que ficar junto? Você não tem. Você tem que respeitar essas pessoas. Até a distância é importante, porque você vai estar se respeitando e você está tendo uma consciência, uma expansão de consciência ambiental. Porque a partir do momento que aquilo que não te faz bem mais, seja crenças, informações, conceitos, aquilo não tem conexão mais com a sua vida, aquilo se torna tóxico e aquilo está te intoxicando, aquilo está te fazendo mal. E aí que entra o quê? É importante a gente se autoconhecer e a gente tem que reprogramar a nossa vida. Eu falei na desconstrução e agora eu estou falando na reprogramação. E é nesse sentido que entra o quê? O autoconhecimento. A gente tem que se autoconhecer. É fundamental nas nossas vidas hoje nós sabermos o que é bom e o que não é bom para as nossas vidas. É fundamental. E aí nós entramos no assunto que eu terminei, nas crenças. Que quando nós conseguimos desconstruir essas crenças, a gente passa o quê? A viver de uma forma mais leve, mais livre. O sentido da vida aparece, a gente se torna mais confiante, a gente se sente animado na vida, a gente encontra o quê? O sentido de seguir em frente, mas seguir em frente com alegria. A gente não pode mais viver triste. A tristeza deprime o nosso sistema imunológico. Nós, com a Ayurveda, nós sabemos disso, que as emoções elas têm um fator fundamental nas nossas vidas. Tanto que quando a gente consegue expressar o nosso melhor, a nossa saúde volta, a gente se expande e a gente consegue se comunicar com esse universo que está atrás da minha cabeça, com esse mar de todas as possibilidades. Eu coloquei aqui que quando começamos com o primeiro movimento do autoconhecimento, nós começamos a promover curas, a gente se cura. E nos mais diversos níveis, a gente se cura em vários sentidos. E essa cura, ela passa pelo lado material. Quantas pessoas eu vejo que têm bloqueios de prosperidade e elas se sentem o quê? Limitadas. Porque essa limitação é uma falta de conhecimento, de autoconhecimento. E para ampliar essa consciência individual em direção a uma postura mais responsável conosco e com o planeta. Quando a gente quer a prosperidade, quando a gente vê uma pessoa próspera, a gente sente uma energia muito forte. E essa energia que nós precisamos expandir de agora em diante, através de um trabalho intenso e verdadeiro, de autoconhecimento, de autorrespeito, de autocuidado, de desconstrução de informações que não condizem mais com o nosso estado de consciência, de percepção. Nós precisamos, a partir deste momento, entrarmos em um movimento de expansão da consciência, desconstruindo as limitações e mergulhando no quê?
nesse grande benfeitor chamado subconsciente. Quanto mais a gente consegue entender o que nós sentimos, a nossa vibração, o nosso estado de ânimo e conexão com quem nós somos, a nossa vida ela toma um sentido diferente, a gente se torna maior, a gente se torna mais poderoso, mais inteiro, mais vibrante, mais capaz de seguir a nossa vida. E eu coloquei uma frase que diz assim: o nosso cérebro ele é muito esperto, ele é muito rápido. E ele pode ser treinado para o que a gente quiser. Nós somos o nosso cérebro ele é mecânico, se a gente pensar dessa forma. Na live passada eu falei bastante sobre o cérebro reptiliano, o nosso cérebro ancestral, que é aquele da ação e da ação e reação, da fuga, da sobrevivência. E nós temos muito disso. A ansiedade, ela mora aí. Então, a ansiedade não é um lado negativo que nós temos. A ansiedade é uma defesa que nós temos. Só que ela, quando ela é somatizada, ela se transforma em fobia, que é o que nós estamos vivendo no nosso mundo hoje. Desenvolvemos é o modo de falar. A maioria da população desenvolveu uma fobia. Por quê? Porque nós perdemos o controle. Perdemos o controle da vida que nós tínhamos. E eu acabei de falar que nós estamos reconstruindo uma nova história. E a partir daí eu falo o quê? Que tem aquele cérebro ancestral, nós temos o sistema límbico, que é aquele que controla os nossos desejos, a fome, o estado de saciedade, todos os outros sistemas emocionais do nosso corpo. E nós temos o córtex cerebral, que é o lado mais desenvolvido. E quando eu falo que o nosso cérebro ele pode ser treinado para muitas coisas que a gente quer, na verdade, nós nascemos com uma capacidade perceptiva muito grande. E a partir do momento que nós nascemos e recebemos certo tipo de educação, a gente passa a bloquear essas informações. E a gente passa o quê? A desenvolver o medo. Que o medo é uma reação do nosso cérebro reptiliano, daquele cérebro ancestral. Então, o medo, ele passa a dominar as nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque nossa sociedade hoje, ela vive em função do medo. Então, muitas vezes a gente toma certas atitudes na vida por medo. E esse cérebro nosso, que foi condicionado por crenças, por limitações, ele desenvolveu o quê? O medo. A nossa sociedade é uma sociedade medrosa. E na semana passada eu passei informação que a população brasileira é uma das mais ansiosas do mundo. E com a pandemia, depois de março, nos 2 primeiros meses, nós tivemos um aumento de 80% no uso de psicotrópicos, de antiansiolíticos, de relaxantes. Por quê? Porque a sociedade vive amedrontada e nós estamos amedrontados. Por quê? Por falta dessa consciência de quem nós somos. Nós estamos sendo convidados cada dia mais a expandir a nossa consciência e entender o que nós estamos fazendo aqui. E esse cérebro, que é muito fácil de ser treinado, ele precisa do quê? De autoconhecimento, de consciência, de saber o que nós gostamos e não gostamos. E esse autoconhecimento, ele entra na observação. E essa observação ela tem outros links muito importantes. O autorrespeito,
o autocuidado e a autoestima. Durante muito tempo, a gente entendeu que ser egoísta era feio, que a gente não deveria ser egoísta. Mas o que é esse egoísmo que eu tô falando? Por esse lado, é a gente se conhecer. E a gente só tem uma consciência ambiental, uma consciência do meio ambiente que nós estamos. E para a gente se libertar desse medo e para a gente começar a ter um olhar maior, expandido, expandir a nossa consciência, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que olhar para dentro? Porque se a gente fica olhando só para fora, não vai dar certo. A gente vai começar a olhar para fora e vai ficar o quê? Cego. A gente não vai enxergar para onde nós temos que olhar. Porque o meio ambiente, ele começa dentro de mim. Essa autoconsciência, essa consciência de quem eu sou, ela não começa do lado de fora. Ela começa dentro de mim. Eu posso receber um livro, eu posso receber uma informação. Poxa, a Alba falou isso. A Alba falou isso e aí eu prestei atenção no que ela falou. De repente apareceu um livro. De repente apareceu isso. Eu vi um filme que falava do quê? De que eu tenho que prestar atenção em mim, que eu tenho que prestar atenção no que eu estou pensando, que eu tenho que prestar atenção no que eu sonho, no que eu converso com as pessoas, qual a minha reação, como eu estou me comunicando com os outros. Eu estou sendo agressiva? Eu estou sendo impulsiva? Eu estou sendo medrosa? Eu estou sendo compulsiva? Eu estou sendo passiva? Isso tudo, para que é? Para a gente se autoconhecer e transformar a nossa vida, não só a minha vida, mas a vida do meu entorno. Eu não vivo sozinha. Eu estou sozinha, mas eu não vivo sozinha. Eu posso estar mais reclusa ultimamente, mas eu estou conectada o tempo inteiro. Tudo em mim comunica. Eu antes nunca tinha colocado um filtro atrás, mas hoje eu pensei, eu preciso colocar alguma coisa que represente a expansão da consciência. E o que mais chama a atenção de um ser humano quando ele olha para o céu? Quando o homem pisou na lua, ele atingiu um outro nível de consciência. O que agora aquele Elon Musk está fazendo? Ele está construindo um foguete para levar as pessoas para passear na Lua. Olha aqui, que diferente. É expansão de consciência. Cada um expande de uma forma que quer. E hoje, com essa live, qual que é a minha intenção? Fazer você pensar, como em todas as outras lives. Fazer você pensar sobre o que você tem feito da sua vida em relação ao autocuidado, ao autoconhecimento, ao autorrespeito, a sua autoestima, o respeito que você tem pelas pessoas, o respeito que você tem por si, o respeito que você tem pelo meio ambiente. Pensar. E amanhã, quando você tiver que sair à rua, que você tiver de se comunicar com alguém, que você tiver pensando em algo, que você pense com respeito. Primeiro por si e depois com as outras pessoas. E eu queria trazer mais um dado hoje que me chocou bastante. E eu coloquei deixa eu achar o meu livro. Queria só compartilhar com vocês.
Deixa eu encontrar a capinha dele aqui. Esse livro eu escrevi em 2015. E nesse livro eu falei bastante sobre o processo de depressão. Eu disse no livro que a doença do futuro seria a depressão. E hoje, vendo um dado científico, diz que a doença do século será a depressão. Então, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas precisam se autoconhecer. E que essa mudança, essa grande mudança que nós passamos ao longo do ano passado, para cá, nós vamos passar até o final do ano, com certeza até o ano que vem, nós vamos sofrer grandes transformações, porque nós vamos perder o controle. E essa mudança é a mudança nas nossas crenças, no que nós acreditamos. E nós estamos sendo convidados, a partir de agora, para a gente parar e pensar que a escassez que nós fomos habituados, ela não existe, que a gente tem que aprender a pensar como esse universo que está atrás da minha cabeça, esse mar de possibilidades, esse acesso a essa grande consciência universal, esse acesso a essa fonte abundante de tudo que nós precisamos. Não faz mais sentido a gente viver pensando na escassez. Que nós temos que buscar essa fonte ilimitada de conhecimento, de força e de luz dentro de nós. E o primeiro fator fundamental que nós precisamos fazer é cuidar da nossa saúde de uma forma integral. Esse primeiro cuidado com essa expansão de consciência ambiental é a gente parar e prestar atenção em como nós tocamos o mundo. Isso tem me chamado muita atenção. Eu estou mostrando as minhas mãos para a gente parar e pensar como nós temos tocado o mundo, como eu tenho tocado o mundo à minha volta, o que eu tenho ingerido fisicamente de alimentos, como eu tenho ingerido as informações, que eu tenho me alimentado e o que eu tenho alimentado, que eu tenho doado para o mundo, que eu tenho doado para esse universo que reflete atrás da minha cabeça. Nós somos o meio ambiente. Eu faço parte integrante. A minha respiração comunica com a respiração do mundo. Olha que incrível. O que eu penso, eu jogo para o universo e outra pessoa capta. Eu estou conectada com o mundo e o que eu comunico para esse mundo. Como é a minha expressão na vida? Como eu cuido da minha saúde? Qual o respeito que eu tenho por mim? Para e pensa, reflete sobre isso. Essas lives, o sentido delas é fazer reflexão. Muitas pessoas não entram agora, mas depois as lives ficam rodando. Por quê? Porque é importante a expansão, é fazer, é realizar. Nós estamos num momento de realização de quem nós somos. Quem nós somos e o que nós estamos fazendo para o mundo. E esse é um convite para quê? Para fazer pequenos cuidados, tipo que eu coloquei aqui, usar produtos que sejam biodegradáveis,
tomar cuidado para desembalar menos e descascar mais, consumir produtos que têm um raio de 50 quilômetros. Isso é uma técnica como que chama? Da medicina japonesa, da macrobiótica, que eu segui muitos anos a macrobiótica. Cuidar da terra, cuidar do seu lixo, cuidar da sua casa, higienizar sua casa, higienizar seu corpo, usar produtos naturais, usar produtos que sejam orgânicos na medida do possível. Se você consome alimentos de feira, ajude os produtores locais. Isso é respeito e consciência ambiental. Tome cuidado com a sua água, a água que você bebe. Abdique-se de refrigerantes, de enlatados. Cuide da sua saúde de uma forma integral. E aqui eu coloquei um termo que é a ecologia profunda, de que nós estamos conectados com esse universo, que tudo está conectado. Cada pessoa que vive está conectado com a outra, por mais que ela ache que não esteja. Seja apaixonado pelo que você faz. A vida tem que ter sentido, tem que ter propósito. Tem que ser uma reconexão com a alma e com o propósito de vida o tempo inteiro. Esse é o propósito do método Voo de Sofia. É você se reconectar com a sua essência mais pura e encontrar o propósito da sua vida. E talvez o propósito da sua vida seja o cuidado com você mesmo, com o meio que você vive. E essa proposta dessa ecologia profunda é que nós reconhecemos o valor de tudo que está ao nosso redor. Tudo faz sentido na vida. Nada está deslocado. Por mais que a gente pense que tem alguma coisa errada, tudo está caminhando e nós temos que fazer a nossa parte. Eu comecei a minha live falando que nós estamos em uma semana muito importante, astrologicamente falando. Eu não me considero astróloga, não, eu sou uma estudiosa. Eu estudo a astrologia com muito cuidado, com muito carinho, porque eu entendo essas leis. E essa ecologia profunda, ela reconhece o valor intrínseco de todos os seres e encara o homem como uma parte desse grande universo. E que essa consciência da ecologia profunda é uma consciência espiritual. Eu tenho internamente que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física e que nós temos que fazer da nossa vida o melhor que nós pudermos, que nós somos responsáveis por cada movimento que nós somos, por cada palavra que nós emitimos, por cada movimento que nós fazemos. E essa era a mensagem da noite, de que nós tenhamos uma consciência de cada respiração que nós fazemos. Isso é um exercício para a vida inteira. Tomar consciência do que nós comunicamos para o mundo, qual que é a consciência que nós temos conosco, com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com os cuidados, com o nosso sono, com os sentimentos que a gente alimenta, com as emoções que fazem parte das nossas vidas. Nós somos, sim, responsáveis pelo que nós colaboramos para as pessoas que estão à nossa volta. E esse é um grande movimento de vida. Eu me sinto muito honrada por poder expressar o meu pensamento. Eu me sinto muito feliz por poder expressar o meu pensamento e que meu pensamento possa chegar
a todas as pessoas que precisam e que ele chega, porque nós estamos todos interconectados em um só pensamento, em uma só energia. Então, eu espero que vocês tenham gostado, quem vai assistir depois. Eu me sinto muito feliz em chegar aqui e falar, expressar o meu pensamento, expressar a minha mente, meu espírito. Então, eu agradeço